Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 22.1, conteúdo: termologia, temperatura e calor. Habilidades: diferenciar os conceitos de temperatura e calor, indicar fatores que influenciam na sensação térmica, conhecer diferentes escalas termométricas. Vamos aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de ciências. Olha, hoje é a aula de número 22. Calma, tá acabando. Gente, que é bom dura pouco, não é? Mas nesse caso durou muito tempo e foi bem gostoso o nosso tempo. Mas espera aí, vamos lá, vamos ao nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre calor e temperatura. Gente, aqui no Amazonas a gente conhece bem esse assunto, calor e temperatura alta. Agora a gente vai para o nosso desafio do dia. Olha aí no nosso desafio do dia. Júnior foi para a aula de educação física, na quadra, adoro, onde praticou as regras do futebol. Quando voltou para a sala, sentou-se ao lado de uma colega que disse: "Você está muito quente." A colega não estava em contato com o Júnior, por isso ele ficou pensando se ela sentiu a sua temperatura ou o seu calor. Qual a sua opinião sobre o questionamento de Júnior? Muito bem. E vamos continuar com a nossa aula linda. Vamos falar de temperatura. Vamos falar de calor. Gente, temperatura e calor não são iguais, para começar, beleza? Como assim, professora? Bem, vamos dar uma olhada no vídeo que eu vou aí interagir com vocês nesse vídeo. Muito bem. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte, gente. Olha aqui. Eu tenho, primeiro, observa como a água está bem tranquila, certo? Depois ela vai começar a se agitar à medida que a temperatura vai aumentando, ok? O que eu quero, para onde eu quero que vocês olhem? Eu quero que vocês olhem exatamente, deixa eu pegar uma cor aqui, vou pegar preto, que eu acho que vai ficar melhor. Quero que vocês olhem para cá. Você sabe que aqui eu tenho água e aqui eu tenho as moléculas da água, ok? Nesse caso, eu quero que você olhe para cá, para as moléculas da água, beleza? Por quê, professora? Porque é ela que vai estar agitando. Observe que ela está agitando à medida que a temperatura vai aumentando e a água vai entrando em ebulição. Então, observa com mais carinho aqui de novo. Eu tenho o quê? Eu tenho essas moléculas da água bem tranquilas. Observa como elas estão bem tranquilas. E aqui, no caso, o meu termômetro, deixa eu selecionar aqui o meu termômetro. Ó, observa aqui o termômetro. À medida em que a água vai se agitando, a temperatura vai aumentando. Então, eu tenho uma relação direta entre o quê? Entre as minhas moléculas da água, que estão aqui, e o meu termômetro. Ai, não gostei desse negócio, não. Peraí, deixa eu apagar. Apagar. Muito bem. Então, ó, eu tenho uma relação direta entre as minhas moléculas da água e o meu termômetro, beleza? À medida em que elas vão se agitando, a temperatura também vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais moléculas agitadas eu tenho, maior vai ser a minha temperatura. Quanto menor for o grau de agitação dessas moléculas, menor vai ser a minha temperatura. Então, olha aqui nos meus olhos verdes. Temperatura, hoje, nós definimos como grau de agitação das moléculas, beleza? Quanto mais eu tenho moléculas agitadas, mais a minha temperatura aumenta. É por isso que quanto mais aqui, ó, eu vou fervendo a minha água, mais a temperatura vai aumentando. E aí, essas moléculas, elas ficam tão agitadas que elas vão passar para o estado de vapor,
certo? Passando para o estado de vapor, você não pode nem tocar, porque a temperatura vai estar alta, beleza? Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Olha aí, ó, calor não é sinônimo, não é igual, não é sinônimo de alta temperatura. Então, primeiro eu já disse que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Mas não quer dizer que quando eu tenho muito calor, a temperatura vai estar alta. Mas, professora, olha aqui nos meus olhos verdes. Professora, como assim? Aqui no Amazonas, né, que só temos 2 estações, calor e muito calor, quando nós observamos a temperatura alta, eu observo calor. Gente, no nosso caso, a gente tende a pensar assim, quanto mais alta a temperatura, mais alto, melhor. Aí eu já associo com calor, mas não é bem isso. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem? Vamos tentar imaginar um outro lugar. Você já viu pela televisão o seguinte, que às vezes, vou aumentar aqui, que às vezes a gente tem situações em outros países mais frios. Em outros países mais frios, em que eu tenho a emissão de luz, mas é frio. As pessoas estão com frio. Ou seja, eu tenho o calor lá, a energia térmica ali emitida pelo sol, mas eu não tenho alta temperatura, ok? Eu tenho, por exemplo, aí, ó, café com leite. Ai, gente, que delícia. O meu café com leite pela manhã. Bem, eu tenho leite, que normalmente ele é mais frio, né? Ele vai estar ali, suponhamos que eu tirei da geladeira. E eu tenho café, que eu acabei de ferver lá no fogo, ok? Então eu tenho, olha só, eu tenho o calor do café passando para o leite, ok? Não necessariamente eu vou ter um grau aí de agitação das moléculas. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem? Na nossa próxima imagem, eu tenho o seguinte, o que é temperatura e o que é calor? Temperatura é a grandeza relacionada à agitação das partículas de um corpo, que eu já falei para vocês. E o calor? Gente, o calor é a própria energia. A energia que está passando de um corpo para o outro. O que a gente está vendo aí na nossa imagem? Eu estou vendo dois corpos, e esses corpos, eles estão em temperaturas diferentes. A temperatura, o corpo com maior temperatura, aqui, ó, representado em vermelho, e o corpo com menor temperatura representado em azul. Eu tenho aqui, ó, eu vou até aumentar aqui para você olhar com mais carinho. Tudo bem, deixa eu colocar aqui bonitinho. Gente, eu tenho transferência de energia. Eu não tenho transferência de moléculas, por exemplo. De repente você pode pensar, professora, mas eu tenho umas moléculas aqui, ó, que estão sendo transferidas para cá. Eu não tenho isso. O que eu tenho? Eu tenho a transferência de energia. Essa transferência de energia, por exemplo, no meu café, é tão entre o café e o leite que eles vão entrar em equilíbrio térmico. Eu não vou mais transferir energia entre um e outro. Beleza? Muito bem. E olha só, gente, uma outra coisa interessante é que eu tenho 2 formas de medir as situações. A temperatura e o calor. A temperatura, ela pode ser medida através de um termômetro, não é? Através de um termômetro. Já o calor, ele é medido pelo calorímetro. Então, o termômetro a gente conhece muito bem, né? O calorímetro, a gente vai ver ele ser muito usado em laboratório, por exemplo, tá? Que é para ver a quantidade de energia que um
que um material tem, beleza? Muito bem. Então, eu tenho o termômetro e eu tenho aí o calorímetro como aparelhos que medem temperatura e calor. Muito bem, falando em termômetro, né? Eu não poderia deixar de falar para vocês uma informação muito importante, que é da Anvisa. Olha só, normalmente a gente está acostumado com o quê, gente? A gente está acostumado com ver os termômetros aqui de vidro, né? Esse termômetro de vidro, se você der uma olhada, bem aqui dentro dele, ó, ele tem uma linha. Essa linha é o mercúrio. O mercúrio, quando a gente coloca, uma pessoa está com febre e coloca, por exemplo, embaixo do braço, o mercúrio vai agitar as suas moléculas, ele vai receber o calor da pessoa e as moléculas vão começar a se agitar. Aí ela vai marcar qual é a temperatura, ok? Só que o mercúrio, tanto no termômetro quanto nesse aparelho aqui de medir pressão, eles estão proibidos. O mercúrio, ele é altamente tóxico para o nosso organismo, para o organismo dos animais e para o meio ambiente. Então, não é bom usar o mercúrio, por isso a venda desses produtos está proibida. É claro que se algumas pessoas já utilizam mercúrio, já deixa lá, né? Mas é sempre bom atentar. E atentar para as outras utilizações de mercúrio, por exemplo, em garimpos, que existem muitos garimpos ilegais, infelizmente, aí no nosso estado. Beleza? Falamos principalmente dos conceitos de temperatura e calor e como é que eles podem ser medidos. Ainda demos um plus aí falando sobre a proibição do termômetro de mercúrio, né? Não pode ser mais vendido. Beleza? Espero que você tenha aprendido bastante. Vamos lá. Agora a gente vai falar de equilíbrio térmico. Bem, gente, olha aí, ó. 2 ou mais corpos em temperaturas diferentes são colocados próximos ou em contato. Eles cedem ou recebem calor até atingir o equilíbrio térmico, ok? Então, eu tenho 2 corpos. Esses 2 corpos estão em temperaturas diferentes, estão em grau de agitação de moléculas diferentes. Quando a molécula se agita, ela tem aí uma energia de movimento, uma energia cinética. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, olha só, o que eu tenho então, como a gente viu essa imagem há pouco, eu tenho um corpo com uma temperatura bem maior e o outro corpo com uma temperatura menor. Eles estão próximos um do outro aqui, ó. Eles estão próximos um do outro e aqui eles estão em contato. Observa, vou colocar de outra cor aqui. Que eles estão, ó. Não, ficou torto. Pera aí. Observa agora eu desenhei perfeitamente. Tudo bem. Observa que agora eles estão em contato, gente. Quando eles estão em contato, como a gente viu, eu não vou ter uma transferência das moléculas, mas eu tenho uma transferência aqui, ó, de energia de um corpo para o outro. Quando eu tenho essa transferência de energia, vai chegar o momento em que os dois vão estar com a mesma temperatura. Os dois vão estar com a mesma temperatura. O grau das moléculas vai estar de agitação, vai estar o mesmo. Então, quando eu tenho essa transferência de energia, e aí os dois vão ficar com a mesma, vamos dizer assim, quantidade de energia, não é? Até que as suas moléculas vão estar até no mesmo grau de agitação. E aí eu tenho um equilíbrio térmico. Então, olha só, nesse caso eu tenho transferência só de energia, tá? A energia era como se a energia já tivesse num aqui e no outro aqui 50-50, vamos dizer assim. Quando isso acontece, eu tenho equilíbrio térmico. E aí eu não tenho mais transferência de calor entre um e outro, porque os dois vão estar com a mesma quantidade. Então, ó, a gente passa calor, então, para o outro. A gente passa energia, não é? Já tocou na mão de uma pessoa que às vezes está muito gelada, e você vai lá e aquece, o que está acontecendo? Está acontecendo uma transferência de energia, até que as duas fiquem
com a mesma aí, ó, quantidade de calor, ok? Então, eu posso sim passar esse calor, não é? Aqui no Amazonas a gente fala muito, tá quente, é muita quentura, né? Não tendo uma licença poética aí para a palavra. Pode sim, pode transferir essa quentura para o outro. Vamos dar uma olhada que a gente percebe isso na febre. Olha aí, gente. Na febre, há uma troca de calor entre o termômetro e a pessoa, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Então, eu vou ter uma troca de calor, sim. Lembra, calor, porque eu estou transmitindo a energia. E aí, ó, como assim, professora? Eu não estou conseguindo entender. Gente, deixa eu pegar aqui meu pincel. Então, olha só. Eu tenho o termômetro, não é? Eu tenho o termômetro. Eu tenho a pessoa, neste caso aqui o homem, ele está com febre, beleza? E aí, olha só, vou colocar aqui desenho o termômetro um pouquinho maior. Muito bem, está aqui o meu termômetro. O que vai acontecer? O calor deste homem vai passar para cá, para o termômetro. É isso que acontece, o calor dele passa para o termômetro. No caso, quando eu tenho com mercúrio, essas moléculas de mercúrio começam a se agitar, ó. Elas começam a se agitar. Quanto mais agitadas elas ficam, aí o termômetro ele vai se espalhando, ele vai se dilatando lá dentro daquele tubinho. No caso do termômetro que a gente está vendo aqui, é o termômetro digital, né? Então, tudo isso vai ser feito aí, já vai ser feito mais, como é que eu posso dizer? Já não vai dar para a gente observar tanto esse grau de agitação. Mas o que acontece? O calor do homem passa para o termômetro e aí as moléculas começam a se agitar. E aí eu tenho uma temperatura, beleza? Vamos continuar lendo aqui. Ó, recomenda-se que uma pessoa febril tome banho de água fria ou morna para que o calor que é causado para a febre vai para onde? Ele vai ser transferido para a água. Então, eu tenho uma transferência de energia. Eu tenho aí, ó, o calor do meu corpo. O calor do meu corpo, ele vai ser absorvido pela água e a água vai levar esse calor. Deu para entender? Então, eu tenho a água que ela absorve o calor e, ó, leva o calor junto com ela. É por isso que uma pessoa que está com febre, crianças principalmente, né, que estão aí desenvolvendo a sua imunidade, a mãe dá um banho e aí depois ela já vem e volta aqui, ó, a febre já deu, a febre baixou, não é? Por que a febre baixou? Por que o calor diminuiu? Porque eu tenho aí que a água levou o calor que estava no corpo. A água faz isso o tempo todo. É por isso que quando a gente está com muito quente, a gente toma banho, não é quem leva a água, melhor, quem leva o calor é a água. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Então, eu tenho aí um outro conceito que a gente vai ver. A gente vai falar sobre sensação térmica. Sensação térmica refere-se à percepção. Então, eu vou perceber por meio dos meus sentidos, em especial da pele, ok? Vai perceber o quê? Mas é uma percepção de cada um. E trata-se de uma percepção do ar. Como assim, professora? Deixa eu ler tudo. A sensação térmica refere-se à percepção individual e trata-se de uma percepção do ar que leva em consideração alguns fatores. Fatores de quem? Fatores do ar, tá? Então, eu tenho no ar a umidade relativa do ar, a densidade atmosférica e a velocidade de propagação dos ventos. Então, olha só, aqui no nosso ambiente, por exemplo, nosso ambiente, suponhamos, né, eu vou utilizar o próprio Amazonas, não é? Algumas pessoas que vêm para cá, elas sentem muito calor. Ai, aqui é muito quente, é quente demais, tal. É uma percepção individual. Primeiro porque a gente já vai estar acostumado com tanto calor, né? E com tanto ambiente mais abafado. E aí, leve em consideração o quê? Leve em consideração que o ambiente, o ar vai ter uma umidade, que o ar vai ter uma pressão, que o ar vai ter o vento. Então, o ar com vento, com todas essas características, ele vai transmitir algo para mim e que eu vou perceber aquela situação, ok?
Então, eu estou falando de sensação térmica. Falando nisso, de sensação térmica, eu tenho uma pergunta para vocês. E essa pergunta eu gostaria que vocês respondessem no chat, tá bom? Professor, vê aí o que a turma responde e daqui a pouco põe no chat que eu vou acompanhar aqui. Vamos ver aí o show da ciência! Muito bem! Olha aí, gente, no nosso show da ciência, a gente tem uma pergunta que vale 1 milhão. 1 milhão é um milho grande. Vamos lá. A sensação térmica relaciona-se com letra A, a temperatura, letra B, o calor, letra C, a temperatura e o calor, ok? O que será? Muito bem, então, professor presencial, o que os seus alunos acham? A maioria deles, não dá para ver todos, né? Então, o que vocês acham? A sensação térmica, ela vai se relacionar com a temperatura, letra A, com o calor, letra B, ou com a temperatura e o calor, letra C. Coloca lá no chat público o que a turma acha, se é letra A, é letra B. Valendo o quê? Valendo meio ponto na avaliação. O meu ponto, né? Misericórdia. E aí, meu povo? Barcelos 17 disse que é a letra C. Temperatura e calor. Barcelos 17 que a gente acabou de falar que a câmera de webcam foi melhor. Só Barcelos 17? Não tenho medo de errar. Será que eu vou ter que ir lá em Barcelos dar 1 milhão? Um milho grande? Lá para os alunos da professora? Quem respondeu você? Guajará 14, também disse professor Alisson, né? Guajará 14, letra C, Japurá 13. Japurá 13, a gente acabou de falar também, letra C, com temperatura e calor. Vou esperar só mais um. Vamos ver. Será que é a letra C? Barcelos, Guajará, Japurá. Só mais um aí. Quem dá mais? Quem dá outra letra? Vou já pedir para a professora Gisele responder ali, porque das nossas 30, 40 turmas, só 3 respondem? Não é possível. Ok. Ah, aí. Santa Isabel do Rio Negro, letra A. Guajará Deus também respondeu. Letra C. E Careiro da Vaza 19, letra C. E a alternativa correta é a letra B. Com o calor. Como assim, professora? Gente, olha só. A sensação térmica, vamos dar uma olhada aí na nossa cartela, relaciona-se com a transferência de energia entre quem? Entre o meio ambiente e o corpo. Então, aqui, ó, entre o meio ambiente e o corpo. Então, aqui no ar, eu vou ter umidade, eu vou ter pressão, eu vou ter ventos, ok? Então, esta energia que está aqui vai ser percebida aqui pelos meus sentidos. Quando eu tenho essa percepção dos meus sentidos, eu tenho calor. O calor ele é percebido pelos sentidos, porque eu consigo sentir a energia, não é? Igual quando alguém chega correndo e tal, assim, você sente que a pessoa está quente. Você não vai conseguir medir o grau de agitação das moléculas, mas vai conseguir sentir. Quando nós sentimos essa energia aí térmica, eu tenho calor, ok? Vamos para o nosso último ponto da aula. Vamos falar de escalas termométricas. Gente, eu tenho 3 escalas termométricas que são utilizadas. No Brasil, a gente utiliza a escala de Celsius para medir as temperaturas do nosso dia a dia. Por isso que sempre que eu falo 33 graus Celsius. Celsius, esse Czinho é a escala que a gente usa, mas não tem só ela. Em alguns outros países, como os Estados Unidos, usa-se a Fahrenheit. Então, lá nos Estados Unidos é diferente, tá?
Em aplicações científicas é utilizada ainda uma terceira escala, a Kelvin, que é adotada pelo Sistema Internacional. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 escalas termométricas. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. E cada uma dessas escalas, elas vão ter temperaturas. Não é que ela vai ter a temperatura diferente, é que só a medida dela vai ser diferente, ok? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esta escala de Fahrenheit, a primeira, tá? Ela é de Fahrenheit. Essa é de Celsius e essa aqui é de Kelvin. Beleza? Muito bem, só aumentando. Observa que, ó, de Fahrenheit, o máximo que eu tenho aqui de ebulição da água, os nossos 100 graus corresponde de Fahrenheit em 212 graus. E em Kelvin, em 373 graus Kelvins. Aqui, ó, o meu 0 grau Celsius é quando a água ela entra no ponto de modo sólido, não é? Ela funde. Aí eu tenho o quê? Ela funde. Ela vai se transformar em sólido. Eu tenho 32 graus Fahrenheit. Então, suponhamos que eu estivesse lá nos Estados Unidos, aí eu dizia, aqui está fazendo 35 graus. Só que eu sei que é Fahrenheit. Aqui, ó, vai corresponder uma temperatura baixíssima pra gente, ok? E se eu dissesse, aqui tá fazendo, não sei, 50 graus, 50 graus. Aqui vai corresponder, ó, bem mais em cima. Deu para entender? Então, assim, cada escala vai ser diferente. A escala de Celsius e de Kelvin, ela é dividida em cada grau é 100. Melhor, ela vai ser dividida em 100 partes. A escala de Fahrenheit, não, ela é dividida em 180 partes. Então, é bem diferente. Ok? Muito bem. A gente falou sobre sensação térmica, escalas termométricas, equilíbrio térmico. Espero que você tenha aprendido bastante.